Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso seja sobre suas vidas nesta manhã. Hoje estamos na quarta-feira, 4 de setembro do ano 2024. Somos gratos a Deus por este novo dia de vida que Ele nos dá. Agradecemos a Deus por estar vivos. Agradecemos ao Senhor por poder ter deitado, dormido e acordado, porque Ele é quem nos sustenta. Deus é o dador da vida. Deus é o que nos sustenta. Deus é o que nos guarda e o que nos protege. Sou o pastor Juan Teixeira e isto é a Bíblia, o Mate e o Amanhecer. Quero convidar você a inscrever-se no nosso canal no YouTube, pois assim estará nos ajudando a que estas mensagens tenham maior divulgação. Assim como também você pode compartilhá-la nos seus grupos de WhatsApp, no seu próprio perfil no Facebook, enfim. Compartilhe estas mensagens que são de grande bênção para todos nós. É a palavra de Deus que está sendo pregada. Então, está meu convite, meu apelo para você ser um apoiador do nosso ministério. Simplesmente compartilhando, comentando, indicando alguém para que possa, marcando alguém para que possa assistir estas transmissões. Dito isto, vamos então à palavra de Deus nesta manhã. Estamos no livro de Jó. Estamos falando sobre Jó. As desgraças que aconteceram sobre a vida de Jó. Agora, me dá uma leve impressão, lendo o capítulo número 14 do livro de Jó, de que Jó era um daqueles homens que pensava de que ele iria viver eternamente sobre a terra, que ele não iria morrer nunca. E este pensamento, muitas pessoas que não param para pensarem no que é realmente a brevidade da vida. A brevidade da vida. E no capítulo 14, no verso número 1, ele vai dizer o seguinte: assim é o homem nascido de mulher, de poucos dias e carregado de inquietações. Brota como as flores, murcha e seca. Foge como a sombra e não permanece. Também contra este abriste os teus olhos. Tu tratarás em juízo contigo. Quem desejará colocar o limpo pelo sujo? Nem sequer um. Mesmo que seus dias estejam determinados e o número dos seus meses estejam decretados, tu puseste-lhe lei que não se poderá transpassar, mas viverá até que transcorram seus dias como os de um assalariado. Este é o início, capítulo 1 até o capítulo 14, do versículo número 1 até o versículo número 6, aqui do livro de Jó, capítulo 14. Quem está falando, Jó? Jó está reconhecendo a brevidade da vida. Se nós chegássemos a entender isso, como mudariam as coisas, não somente nas nossas vidas, senão também no mundo inteiro. Bom dia, Raíssa. Que Deus te bendiga. Lá em Puerto Rico, creio que ela está, que Deus seja abençoando poderosamente a vida desta jovem serva do Senhor.
Então, a vida é algo muito breve, muito breve. É um sopro. O próprio Jó diz que nasce como uma flor, uma coisa maravilhosa, linda, mas de repente ela foge, ela murcha. Sabe, Salomão, em seu livro de Eclesiastes, no capítulo número 12, ele declara muito bem isto. Ali tem uma declaração sobre a brevidade da vida e de aproveitar a vida, de buscar ao Senhor enquanto há tempo. Pois aqui mesmo Jó está dizendo que vamos viver até que transcorram nossos dias como os dias de um assalariado, como daquela pessoa que trabalha todo mês para receber a sua recompensa no final do mês. Essa comparação que está fazendo Jó com a brevidade da vida. Quanto tempo eu vou viver? Não sei. Isso está decretado pelo Senhor. Está escrito pelo Senhor. É Ele que sabe, é Ele que conhece. É Ele que determinou os dias nos quais eu estarei aqui nesta terra. Agora, o que eu estou fazendo com a vida que o Senhor me deu? O que eu estou fazendo em relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? O que estou eu fazendo em relação ao meu próximo? Qual é o meu relacionamento com o meu próximo? Amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E tudo isto se resume à lei. A lei se resume em isto. Foi o Senhor Jesus quem disse: amarás ao Senhor teu Deus por em cima de todas as coisas. A vida é breve, entenda isto. Alguns chegarão aos 80, mas com muita fadiga, com muita dor. Aí para frente é tudo fadiga, é dor, é trabalhoso. Deus estabeleceu o nosso tempo. Eclesiastes, Salomão, diz que tudo tem o seu tempo. Tem o tempo para nascer. Aquele tempo que nascemos, onde nos recebem cheio de alegrias, cheios de expectativas, e de repente aquelas expectativas parecem começar a desaparecer da nossa frente. Começamos a nos transformar em homens, mulheres, que vivem de acordo ao que a sociedade, a ideologia, a cultura determina, e não de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido na sua palavra. E buscamos a Deus, porque o homem sabe, tem no seu próprio ser, ele sabe que nem tudo vai acabar aqui nesta terra. Que quando nós dormimos, morremos, partimos deste mundo, como você queira chamá-lo, nem tudo está acabado. Recém ali agora vai começar o verdadeiro sentido mesmo da nossa criação. Nós estamos sobre a face da terra, poderíamos dizer, passando por um teste no que se refere ao nosso relacionamento com Deus. E as pessoas têm buscado a Deus em diferentes filosofias, diferentes religiões, crenças, crendices, enfim, como você queira chamá-lo. Mas têm buscado a Deus de uma maneira equivocada, não como Ele estabelece na sua palavra, assim como também o homem vive de uma maneira totalmente dissoluta,
não como Deus lhe agradaria que vivesse. O mundo é um caos. O mundo tem se levantado severamente e cruelmente sobre tudo aquilo que se refere a Cristo, a sua igreja, a sua palavra. Mas eles proclamam crer em Deus. Mas a minha pergunta é nesta manhã: em que Deus o mundo está acreditando? Em que Deus o mundo está acreditando? É no Deus deste século, que se esconde detrás da imagem, detrás das religiões, detrás do dinheiro, incentivando o orgulho e a avarícia. Esse é o Deus que está dominando o mundo. Hoje se fala muito sobre a empatia, mas está somente no papel. Ela não é praticada. Se queremos praticar a empatia, olhemos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando o povo teve fome, Ele lhes deu pão. Quando o povo teve fome, Ele lhes deu o pão. Quando Pedro e os demais estavam pescando e não pescaram nada e dali dependia o sustento para a sua casa, o Senhor ensinou eles a pescarem. Temos que olhar para Jesus para aprender o que realmente é empatia. Mas preferimos olhar para outras crenças, para outros homens. Homens que, como nós, que ainda não passamos, ainda estamos nesta terra, mas que já passaram, que tiveram sua passagem por esta terra e deixaram marcas na humanidade. Porém, lamentavelmente, não buscaram ao único e soberano Deus. Então, o que aconteceu com eles? O que aconteceu com eles? Aonde eles estão hoje? Pessoas falam com os mortos. A maior mentira que Satanás criou. Ninguém pode falar com ninguém depois que parte deste mundo. A palavra de Deus, ela fala e nos diz que está estabelecido ao homem morrer, está lá em Hebreus, morrer somente uma vez. E depois disto vem o juízo. Está estabelecido ao homem morrer somente uma vez. Agora a ressurreição vai ter duas. A primeira dos salvos. E depois aqueles que vão ressuscitarem para juízo, para a condenação eterna. Por isto, lá no livro da Revelação, o Apocalipse, Jesus vai dizer: bem-aventurado aqueles que tiveram parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado é feliz. Como estamos nós preparando para a eternidade? Sinceramente, como estou eu me preparando para a eternidade e você está se preparando para a eternidade? Ninguém quer morrer, mas esta carcaça, este corpo, está estabelecido que ele volte para o pó, pois é dali onde nós viemos. Foi dali. Porém, até nisto hoje, o homem está contra Deus. Até nisto, o homem está contra Deus. Pois foi se estabelecendo da cultura latino-americana paganismo, que hoje já não estão sepultando, estão cremando aos seus mortos.
Até nisso, estamos contra a palavra do Senhor. Somos do pó e ao pó voltaremos. Talvez Jó foi um homem que pensou que pelas posses que ele tinha, isto não diz da palavra de Deus, mas é uma suposição minha, um pensamento meu. Talvez ele pensou que pelas posses que ele tinha, mesmo sendo um homem íntegro, justo, temente a Deus, afastado do mal, ele tinha suas brechas, como qualquer ser humano. Os gregos buscavam ao homem perfeito. E o homem perfeito veio sobre a face da terra. E ele foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele é Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele não morreu. Ele está vivo. Está à destra do Pai, intercedendo por todos aqueles que em uma ação de arrependimento e confissão de pecados querem se aproximarem dele. Que também para nós aproximar de Deus, devemos nós arrepender dos nossos pecados. Tem aquele ditado que tem se falado muito e que dão como sentado de que está na Bíblia e não está na Bíblia. De que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Deus ama o pecador arrependido. Deus ama ao pecador arrependido. Não aquele que consequentemente está pecando. Não aquele que muitas vezes está explorando os seus funcionários. Queremos o bem-estar de Deus, mas esquecemos que brotamos como as flores e logo aquela flor murcha e seca. Que a vida, ela foge como a sombra e não permanece. Nossa passagem por este mundo é muito rápida. É muito rápida. E nós temos uma ordem, temos um mandamento de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a ordem do Senhor Jesus. Mas até nisto, homens que se dizem serem homens de Deus, pastores, apóstolos, profetas, ministros do evangelho, eles têm criado sua própria teologia, seu próprio evangelho, e têm invertido alguns princípios básicos da palavra de Deus. Por exemplo, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso número 33. A palavra de Deus diz que se buscamos o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Mas hoje é muito comum ver em diferentes púlpitos ser pregado em buscar as coisas e não o reino de Deus. E não o reino de Deus. Homens corruptos, amadores de si mesmo, amantes do dinheiro, da boa vida. Jó tinha tudo, absolutamente tudo. Se fosse em nossos dias de hoje, ele seria um dos homens talvez mais ricos do mundo. Ele tinha tudo o que alguém desejava. Porém, ele tinha brecha na sua vida. Ele fala aqui novamente, mas o homem viverá inquieto. O homem viverá inquieto, terá inquietações na sua vida. Esse era o sentimento de Jó. Ele não tinha paz, nós vimos isto ontem. Ele não tinha paz.
ele se preocupava, ele sofreria daquilo que nós hoje conhecemos como ansiedade. Era um homem ansioso. Enfermidades que estão aí hoje, males que estão na humanidade hoje, depressão, ansiedade, estão aí na volta da esquina. Porém, a palavra de Deus nos tem a receita. Filipenses capítulo 4, verso número 6. Por nada estejas ansiosos, antes sejam conhecidas todas as vossas petições diante do trono de Deus, com toda oração e súplica. Com toda oração e súplica e ação de graças. Crendo realmente de que Deus pode operar nas nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Isto acontecia com Jó. Ele tinha essa inquietação, ele tinha esse problema, ele tinha essa ansiedade. Mas agora ele está reconhecendo a brevidade da vida. Perdeu tudo, está doente. O próprio Jesus mesmo disse que é para nós fazer tesouros onde? Aqui na terra ou no céu? É no céu onde devemos de ter os nossos tesouros. Nossos mais preciosos tesouros devem de estarem nos céus. Não aqui na terra. Não aqui na terra. Desperdiçamos a vida por um pouco de prazer. Por um pouco de prazer. Participamos de festividades. Deixamos a Deus de lado para agradar ao homem. Agora, tem algo interessante, que estamos falando a brevidade da vida. E Jó está dizendo que ela é como a sombra, de repente está e de repente já não está mais. É uma distração. Se você no verão, um dia quente, você sentar debaixo de uma árvore e pensar que vai ficar tranquilo ali, vai chegar um determinado horário que a sombra vai acabar. E a sombra começa a se encurtar e nós começamos a retroceder, indo mais para trás para a sombra, mas vai chegar um momento que a sombra vai desaparecer. E assim também a vida. Agora não sabemos quando. E como não sabemos quando, devemos nós cuidar e muito. Frequentamos nós lugares que agradam a Deus? Se estamos em um desses lugares, de pecado, de luxúria, concupiscência, iniquidade, e de repente Cristo vem pela sua igreja, ou a flor murcha, a sombra desaparece. Partimos deste mundo. Para onde irá a nossa alma? Ah, mas ele era bom, ele frequentava a igreja, desperdiçou 40 anos, 50 anos, por estar no lugar errado, na hora errada, alimentando a carne. Lembremos também que Salomão escreveu nos Provérbios dizendo que existem caminhos ao homem que parecem serem caminhos retos, que parecem serem caminhos bons. Aquele não vai dar nada. Não vai acontecer nada. Ou aquela outra expressão, não tem nada de errado isto. Quem você está agradando? A sociedade ou a Deus?
talvez não tenha nada de errado, mas está fazendo algo que desagrada a Deus. Salmista, Salmo número 1, foi o primeiro salmo que eu li na palavra de Deus, ainda quando estava estudando numa aula de literatura. E tinha um leve conhecimento da palavra de Deus, mas não o verdadeiro conhecimento. Estava num caminho errado, pensando que ali se pregava a verdadeira palavra de Deus. E Salmo número 1, ele vai dizer: bem-aventurado o homem que não se ha sentado na roda dos escarnecedores. Pensemos agora, o que é a roda dos escarnecedores? Ai, mas eu estava ali, mas não estava fazendo o que eles estavam fazendo. Lugar errado, na hora errada. A brevidade da vida é algo real, é algo verdadeiro. Hoje e amanhã partiremos deste mundo. E ao partir deste mundo, para onde vai a nossa alma? Você tem plena certeza da sua salvação? Eu, você, nós, não temos do que nos arrepender neste dia, de que pedir perdão a Deus? Creio que sim, não é verdade? Às vezes corremos tanto daqui para lá e esquecemos do mais importante. Esquecemos de Deus. Esquecemos dele. Jó entendeu isto. No momento de dor e de sofrimento, ele entendeu o que era a brevidade da vida. Você entendeu isto? Pai, no nome de Jesus, nós estamos na tua presença nesta manhã, meu Deus, e queremos pedir-te, Senhor, que tu venhas abençoar a cada um daqueles que estão conectados conosco, aqueles que vão assistirem depois. Que tu venhas derramar da tua graça, do teu amor, da tua bondade sobre suas vidas, meu Deus. Pai, que tenhamos uma quarta-feira abençoada, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça, que a paz, que a misericórdia de Deus seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, desde agora e para sempre. Amém.